nós somos uma empresa de tecnologia. O nosso core hoje é atuar como uma grande plataforma que possibilita, né, conectar o dono do pequeno negócio com o contador, né? Então esses são os nossos dois grandes clientes, né, onde a gente atua, de modo que eles possam fazer a gestão de todo o seu negócio num único lugar. Então toda a parte que envolve um negócio, ele não precise de várias ferramentas para isso, mas ele se utilize de uma única plataforma. Já havia uma cultura naquela época na Conta Azul de feedback, as pessoas davam feedbacks umas para as outras abertamente, mas quando a gente falava de carreira, o tema ele estava mal endereçado. O Vini, né, e os demais fundadores estavam muito com essa dor de puxa, as pessoas dizem que essas são as melhores pessoas que mais performam e que mais entregam, mas a gente não sabe se isso tem uma relação direta com a entrega que o negócio está fazendo. Então a grande dor era dar a visibilidade sobre como as pessoas estavam performando e como isso se refletia na performance do time e, por consequência, na performance do negócio. Então, quando a gente começou o processo de avaliação de desempenho na Conta Azul, na verdade, não existia, né? E o início foi justamente fazer a sensibilização das pessoas. Então, antes da gente pensar numa ferramenta, foi justamente pensar no processo. Entender o que a gente quer com esse processo de avaliação de desempenho, o que a gente quer e por que a gente quer medir performance, e por ser algo novo na empresa, fazer as sensibilizações para que as pessoas pudessem entender o valor disso, que a gente pudesse mensurar e como isso está atrelado aos resultados do nosso negócio. Parte dos desafios foram justamente esses, que era de fazer essa sensibilização, buscar entender cada característica de cada área, saber como que a gente fazia esse tipo de avaliação de desempenho e fazer com que as pessoas entendessem, né, se sentissem confortáveis em serem medidas, em serem avaliadas do ponto de vista de performance. Nós começamos fazendo treinamentos para todas as pessoas da empresa, para que elas entendessem o porquê avaliar performance, porquê fazer avaliação de desempenho. E aí, uma vez que a gente conseguiu falar do processo de avaliação de desempenho, fazer com que as pessoas entendessem o porquê, daí então entrou a Culture Rocks, que era a ferramenta para nos apoiar. Foi o nosso primeiro fornecedor na ferramenta de avaliação de desempenho. Então a gente tem estado com a Culture aí nesses 4 anos desde que a gente implementou. A gente acabou de finalizar o 6º ciclo de avaliação de desempenho. Então sempre com a Culture Rocks, a avaliação é semestral. A avaliação de desempenho e a avaliação de fit cultural hoje acontecem dentro da ferramenta, o que é super importante do ponto de vista de extração de dados, de tomada de decisão, porque elas ficam concentradas no mesmo lugar. E também porque hoje, se a gente precisa tirar um raio-x da Conta Azul do ponto de vista de performance ou do ponto de vista de fit cultural, a própria ferramenta nos possibilita a extrair esses dados e a fazer essa foto de como que está a organização hoje. No final das contas, os líderes que são os grandes, digamos assim, sponsors dessa iniciativa. Porque, no final das contas, o RH ele não é o responsável pelo desenvolvimento dos times. O líder ele tem um papel muito determinante do ponto de vista de se engajar nas iniciativas de people e utilizar essas ferramentas, esses processos a favor dele, para que ele, então, possa trabalhar no desenvolvimento dos times. Foi super bacana o processo de inclusão, porque quando a gente optou por colocar dentro da ferramenta, a gente construiu exatamente como a Conta Azul precisava. Então a Culture Rocks conseguiu nos atender, customizando tudo que a gente precisava encontrar, tudo que a gente precisava ler e da forma que a gente precisava trazer essa visualização para as pessoas. E a ferramenta, claro, apoia a gente do ponto de vista de gestão do conhecimento e usabilidade. Então, gestão do conhecimento no sentido de que, uma vez que eu sou um Smurf, eu passo toda a minha história na Conta Azul sendo avaliado e registrado dentro da Culture Rocks, o meu histórico está ali dentro. Se eu passo por mudança de gestão, por exemplo, não importa se eu estou com uma liderança nova hoje, uma pessoa que acabou de chegar, eu não preciso contar uma história, ela não precisa ter contato com os meus líderes anteriores, ela consegue ver todo esse histórico dentro da ferramenta. Então isso é muito rico, ajuda bastante, sem contar a usabilidade da ferramenta, que ela é fácil. Essa ferramenta é bem user-friendly, então as pessoas tiveram bastante facilidade de aderir ao uso. E desde então a gente também tem sido super bem apoiado pelo time da Culture, né? Então isso ajudou bastante. Todo momento a gente estava construindo juntos. Eu quase enlouqueci o pessoal lá na época, né? Porque, não, mas agora a gente quer fazer assim, agora assado, agora adapta aqui, agora adapta ali.
mas para mim é uma história de sucesso, assim, né? De parceria, de muito sucesso. E sempre foi isso, uma relação de parceria de fato, né? Eu lembro da gente já ter precisado da ajuda de vocês no dia 23 de dezembro, à noite, a gente falando direto com o Kiko e ele ajudando a gente com alguns problemas que a gente precisava resolver e é exatamente isso, né? Sempre foi uma parceria muito bacana, não tem tempo ruim e a gente está sempre se apoiando mutuamente, isso é muito legal.